Seja bem-vindo à aula de número 6 de 15 aulas que eu estou fazendo uma maratona direto, exceto sábado e domingo, você já sabe, como eu informei lá no Instagram, na rede vizinha. Esse vídeo, ele é fruto de algumas dores. Eu perguntei para as pessoas que me seguem qual é o problema, qual é o maior problema que ela tem, qual é a maior dor que ela tem sobre oratória, sobre comunicação, sobre falar em público, seja no pessoal, seja presencial ou no digital. E aí surgiram alguns assuntos. Eu estou trazendo esses assuntos aqui, foram mais de 15, óbvio, mas eu estou trazendo alguns assuntos aqui para a gente poder abordar e eu falar para vocês, de acordo com a minha experiência, o que que funciona, o que que é muito bom e quais são as ferramentas. O intuito também desse vídeo é que ao final de cada um deles você possa colocar em prática alguma coisa. Você tem uma grandíssima caixa de ferramenta para você utilizar quando for preciso, seja no seu trabalho, na sua vida pessoal, numa comunicação presencial, numa aula, numa palestra, apresentação de um trabalho, sei lá, qualquer coisa. Então, vamos lá. Hoje, nessa aula de número 6, a gente vai falar sobre uma dor terrível que às vezes até as pessoas que já têm uma determinada caminhada, já têm uma determinada experiência, travam, que é como começar uma palestra sem parecer um iniciante. Às vezes dá branco, às vezes a gente fica meio nervoso, às vezes a gente fica com vontade de fugir, às vezes parece que eu não sei nada, às vezes parece que está tudo dando errado. Mas na verdade não está. É somente a nossa percepção exagerada, muitas vezes tomada também pelo nosso achismo, pelo que as pessoas vão pensar da gente. Então, durante essa aula, eu vou dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte, a gente vai dizer por que que isso acontece. E aí eu vou trazer uma explicação até um pouco fisiológica. Na segunda parte da aula, a gente vai dizer como eu vou dizer para vocês como, principalmente eu faço, para amenizar, para poder tentar zerar essa sensação de que o começo é uma parte terrível, pesada. Tá? Então, se você perdeu a aula um, 2, 3, 4 ou 5, não tem problema nenhum. Por quê? Nenhuma delas é interdependente da outra. Você não precisa ver a primeira, poder a segunda, a terceira. Se você pegou já nessa aula, se você está me assistindo no YouTube, já pegou direto nessa aula, não tem problema nenhum. Um conteúdo não vai prender o outro. É claro que, de alguma forma, todas elas falam do mesmo assunto, mas uma não vai deixar o conteúdo travado. Você vai conseguir entrar em qualquer uma e sair daqui com alguma ferramenta, alguma coisa que você já amanhã, sei lá, hoje, amanhã já consiga colocar em prática. Então vamos lá. Como é que eu começo uma palestra, uma aula sem parecer um iniciante? Tem alguns segredos, tem alguns segredos. Primeiro vamos entender por que que isso acontece. Minha experiência, medo do que as pessoas vão achar de mim, ou seja, medo do julgamento. Quando a gente tem medo do julgamento, a gente fica incomodado, acreditando que alguém vai perceber que a gente não domina muito aquele assunto, ou está um pouco nervoso, ou dormiu mal, sei lá, qualquer coisa assim do tipo. As pessoas, a gente acredita que as pessoas vão, de alguma forma, entrar na nossa mente e saber o que que a gente está pensando, o que que a gente está sentindo. Isso é a maior mentira que existe. Não tem como isso acontecer. É somente um problema de exagerado da nossa percepção. É o que acontece. Então, a primeira coisa que você tem que tomar, literalmente assim, ó, tomar para você, é que quando você chega para dar uma aula, uma palestra, qualquer coisa assim do tipo, você tem que ter em mente que as pessoas, elas já, de alguma forma, elas já te deram uma nota 10. Eu uso esse exemplo sempre, sempre, sempre. Você se lembra quando você, se é que você já tirou carteira de motorista, se você já tem CNH, você se lembra que quando você foi lá para poder fazer a prova prática,
não é uma prova onde você vai conquistando as notas. Por exemplo, entrou à direita, perdão, entrou, botou a seta, ganhou ponto. Desvirou o volante, pisou no freio antes de pisar na embreagem, ganhou ponto. Não é assim. Você já chega com a nota 10. E se você for deixando de fazer alguma coisa, você vai perdendo pontos. Esqueceu de botar a nota, ou a seta, perde nota, né? Perde pontuação. Na hora de fazer a baliza, não sei, deixou o carro morrer, perde pontuação. Você se lembra como é que era? Então, quando você chega para dar uma palestra, uma aula, qualquer coisa do tipo, as pessoas já conferiram a você uma boa nota. Só que, de alguma forma, as pessoas não sabem disso. E elas vão ficando perdidas, elas vão ficando tensas, vão ficando muito nervosas. Até porque, muitas das vezes, a pessoa que às vezes está dormindo, está vindo, né, de uma jornada, às vezes de trabalho, teve pouco tempo para preparar o material, ou sei lá, ou então escolheu dormir tarde porque ficou de bobeira na rede social, alguma coisa assim. Ela vai dormir tarde, ela vai ficar preocupada, ela vai ficar tensa, não vai descansar direito. O cérebro não vai conseguir atingir aqueles níveis de limpeza que ele precisa para poder reestruturar toda a tua cadeia de pensamento, todo o teu raciocínio. O que que vai acontecer? Você vai literalmente cansado, estressado para aquela hora de se apresentar. Então, a fraqueza pode bater, o medo pode bater, só que eles vão bater um pouquinho mais forte em você. Por quê? Porque você está fraco, está mentalmente fraco. Fraco porque se alimentou mal, fraco porque vem dormindo tarde ou se alimentando mal, fraco porque está com a percepção errada de que as pessoas vão te julgar, que as pessoas vão ficar de alguma forma rejeitando. Medo da rejeição, trabalho também forte de maturidade, é muito importante, para você não ficar pensando que as pessoas vão te rejeitar, igual uma criança, eu preciso ser aceita, não sei o quê. Cara, dane-se. Se você tem alguma coisa para falar e as pessoas não estão gostando, o problema é delas, cara. O problema é delas. Agora, não, Cachoeiro, não, mas eu preciso disso para viver. Beleza, pô, beleza, mas vai em frente, você não é a sua mensagem. Eu sempre falo isso, especialmente no Instagram. Você não é a sua mensagem. Você tem que se descolar da sua própria mensagem. Uma coisa é as pessoas acharem alguma coisa de você, não do conteúdo que você está trazendo, tá? Então, lembra disso aí, beleza? Uma outra coisa que as pessoas também falham, né? Vamos dizer assim, elas falham bastante nisso aí. É querer ser legalzinho, é querer conquistar de qualquer forma o público. E aí, geralmente, a pessoa faz uma voz fininha. Oi, gente, tudo bem? Não sei o quê. Ela começa a ter uma postura, a pessoa começa a ter gestos igual o de uma criança querendo um carinho. Igual de um bicho de estimação que está passeando entre as suas pernas para poder ganhar um cafuné, sabe? Acontece pra caramba isso. E não há a menor necessidade disso acontecer. Às vezes fica até feio, porque a pessoa percebe que você está, de alguma forma, você está vindo com um pouco de medo. Às vezes o ombro está até assim, ó, um pouco para frente, a pessoa está um pouco de medo. A perna fica trêmula, a mão fica gelada, alguma coisa assim do tipo. Acontece, né, uma série de reações que o nosso corpo vai demonstrando para a pessoa. Então, a voz fininha, fica com muitos marcadores, né, aqueles vícios, né, gente, né, tá, né, o tempo inteiro. Isso só vai acabando com a tua autoridade. Essa é a pior forma de você começar a sua palestra, o seu evento, ou alguma coisa assim do tipo. Então, existem outros fatores também, mas eu trouxe os que eu enxergo assim, que são os mais patentes, os mais percebíveis, os mais corriqueiros de todos, que são esses. Da pessoa ficar nervosa, da pessoa gaguejar, da pessoa fazer ficar com a voz fininha, da pessoa ter um branco, da pessoa ficar com uma postura corporal de uma pessoa que está com medo, que está com vergonha. Tá? Então, essa é a pior forma, esses são os maiores problemas que acontecem para você que está começando agora. Cachoeira, então,
Pelo amor de Deus, o que que eu faço então? O que que eu preciso fazer para que as pessoas, de alguma forma, elas enxerguem alguma autoridade em mim? Para que as pessoas já me deem a nota 10? Lembra que a gente falou sobre a carteira de motorista, a prova da carteira de motorista? Você já tem o 10. A diferença é que se você for fazendo besteira, entre aspas, você vai perdendo os pontos. Então vamos lá. Antes de começar um evento, o que que você precisa fazer? Você precisa chegar lá um pouquinho antes. Se você chegar atrasado, é terrível. Eu já cheguei muito atrasado nos lugares, é horrível. Você fica com o resto, literalmente. Agora, quando você chega num evento, principalmente antes dos convidados, você pode andar pelo palco, se tiver um palco, à frente de sala, perceber de onde vem o vento, de onde está o ar-condicionado, se está muito frio, se não está. Por exemplo, nesse momento aqui, eu não deixei o controle do ar-condicionado perto de mim. Está muito gelado. O que aconteceu? A temperatura está no 17, meu nariz entupiu. Então, infelizmente, a minha voz vai ficar anasalada. Mas eu estou esquentando para isso? Não estou esquentando para isso. Ah, mas ele está falando com o nariz meio entupido. Caraca, se a pessoa está num vídeo, né, sobre comunicação e ela está percebendo essas pequenas coisinhas, o foco dela está errado, porque ela deveria estar prestando atenção na mensagem, no conteúdo. E não se a voz da pessoa está XYZ. Dane-se a voz da pessoa, se o cabelo tá assim, tá assado, se, sei lá, né, enfim, são coisas assim muito pequenas para a pessoa ficar prestando atenção, ao invés de transformar a informação em conhecimento. Então, se você puder e conseguir chegar antes, vai, de alguma forma, você já vai entrando na percepção dos participantes. As pessoas, quando chegarem e elas vão ver você já ali, elas vão se acostumar com você. Se tiver um coffee break, então, antes, melhor ainda. Que aí você tem a oportunidade de conversar com as pessoas, apertar a mão, olhar no olho, perceber que aquelas pessoas, quais são os anseios delas, que elas estão querendo, que elas estão, que elas almejam com aquele evento, qual é a dor delas, sei lá, de onde ela vem, o que que aquelas pessoas estão conversando, o que que elas querem, qual é a motivação para elas estarem ali naquele lugar. Então, você vai começando a perceber e isso vai te trazendo segurança. Isso vai te trazendo uma carga de autoconfiança muito grande. Por quê? Porque você está se integrando ao ambiente. Você está sendo integrado pelas pessoas, tá? As pessoas com os olhos, elas já estão meio que te abraçando ali. Ah, aquele que é o palestrante, eu vi ele na internet. Aquele que é o palestrante. Ah, muito legal. Então, de alguma forma, as pessoas elas vão percebendo a sua presença e elas vão fazendo com que você fique habitando, vamos dizer assim, né? Já ali a mente dela. É como se a pessoa fosse se preparando para poder receber a tua mensagem. Principalmente se você for conversar com essas pessoas, cara, aí tu ganhou tudo. Aí tu ganhou tudo. Por exemplo, também é uma escuta ativa. É uma conversa de verdade. É uma conversa onde você queira, de fato, pelo menos saber alguma coisa daquela pessoa. Onde a pessoa entenda que você olhando para ela, você está prestando atenção, você está literalmente prestando atenção ali naquelas informações que a pessoa está passando. O nome dela, de onde ela veio, enfim, alguma coisa importante. Uma outra forma de você fazer com que as pessoas elas conquiste as pessoas, você lembra o nome delas, você chama elas. Então, quando você faz isso e você chega um pouquinho antes, conversa com as pessoas, olha no olho, tem uma escutativa, a, a pessoa ela já já quebrou o gelo automaticamente. Nem precisa você falar, vamos fazer uma dinâmica de quebra-gelo, sabe? Aquelas dinâmicas às vezes sem graça toda a vida. Olha para o lado, olha para o colega do lado, aperta a mão, bota a mão no ombro, fala, seja bem-vindo, não sei quem, não sei o que lá. Tem vezes
que não dá tempo de fazer isso. Tem vezes que a gente também não está afim de fazer isso. Na verdade, a gente quase nunca está afim de fazer isso. Essa que é a verdade, né? Então, quando a gente se propõe a estar num evento, a estar num espaço de liderança, de fala, alguma coisa assim, essa de chegar antes, ela vai, por mais que você esteja com medo, esteja nervoso, esteja tenso, transpirando, não deu branco, não está com o conteúdo completo na cabeça, quando você começar a falar, aquelas pessoas, elas já te aceitaram. Elas já cravaram a nota 10 para você. Por quê? Porque de alguma forma você já entrou na cabeça delas, antes mesmo de você dar o primeiro minuto do teu conteúdo. Entendeu? Então, essas são as formas de você já conquistar o coração do teu espectador antes mesmo da pessoa te ouvir. Outras coisas que você precisa abrir mão completamente é o quê? Aquelas velhas coisas. Olha, gente, desculpa se a minha voz está assim, tá assado. Olha, gente, desculpa se eu não consegui atingir os objetivos da palestra, não sei o que, não sei o que lá. Olha, gente, desculpa porque eu tô um pouco rouca, não sei o que, não sei o que lá. Esquece isso. Você tem que esquecer isso de uma vez por todas, porque isso quebra completamente a noção de autoridade que você já tem, que alguém já percebeu em você. Então você já chega com a nota 10. Aí você chega, olha, gente, olha, desculpa, é que não sei o quê, é que não deu tempo disso, aí não deu tempo daquilo, a apresentação falhou aqui, ali, não sei o que, não sei o que. Ela não faz isso. Não faz isso. Abre mão disso. Por quê? Só você sabe o que que deu de errado, o que que está dando certo. A pessoa que está ali do outro lado, sentada na tua plateia, assistindo um vídeo teu, ela não sabe teu roteiro, ela não sabe o que que você vai falar, ela não sabe de nada. Se você faz freestyle, a pessoa, aí menos ainda que ela consegue perceber se você errou, se era para falar sobre A, B ou C e você falou D. Se você tiver uma apresentação ali para você seguir, caraca, cara, né? Segue o negócio. Ah, se deu errado, não sei o que, não sei o que lá, volta. Não precisa, ai, gente, desculpa porque eu fiz isso, aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Né? Agora, não, realmente, se for um problema seríssimo, se houve um erro gravíssimo ali, aí tudo bem, você volta, pede desculpa e tal. Por exemplo, né? Você começa ali uma apresentação, uma palestra num lugar que você não conhece ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Aí você pergunta o nome de um participante, de outro e tal, não sei o quê. Se você já começa sem fazer isso, sem perguntar nome, sem fazer essa cortesia, sem querer ouvir um pouquinho dessas pessoas, você tem que se garantir muito no seu conteúdo, para que essas pessoas olhem para você e entendam que realmente você é muito bom no que você faz. Agora, se você quer um pouquinho de aceitação, se está precisando, né, desse carinho, abre para as pessoas falarem um pouquinho. Deixa todo mundo à vontade ali na hora que começar e tudo mais. Diz para as pessoas, olha, pode fazer perguntas, fica à vontade para fazer perguntas. Aqui é uma conversa, não é um papo engessado. Quer ver, por exemplo? Olha como é que eu, Rodrigo Cachoeira, começo qualquer palestra. Primeira coisa, eu vou dizer o meu nome, óbvio. E aí, depois, eu vou falar sobre o que eu vou falar. Nós estamos num treinamento, tal, não sei o quê, vamos falar sobre X, Y, Z, a gente tem uma previsão de horário tal, 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 tal. Depois, eu vou dizer para as pessoas que é uma palestra, mas eu pergunto para elas qual é a noção de palestra que elas têm. E geralmente as pessoas, palestra é uma coisa muito distante, é uma pessoa que tem um currículo super, hiper, pós, PhD, não sei o quê, e tem uma distância muito grande entre você e o palestrante. E eu sempre digo, olha, vamos fazer o seguinte, aqui não é uma palestra, é um papo, é uma conversa. Por quê? Traz a pessoa para você. Deixa tudo de uma forma um pouco mais intimista, dá um pouco mais de intimidade, um pouco mais de proximidade. Tira a pessoa do pedestal. E também nunca fique falando sobre os seus feitos, o seu currículo, os seus cursos. Porque eu sou sinistro, porque eu fiz um curso no MIT, porque eu fiz um curso em inglês não sei aonde, não sei o que, não sei o que lá, porque eu fiz um doutorado não sei aonde, eu tirei nota máxima, não sei o que, não sei o que lá. Cara, ninguém tá aí para isso. As pessoas não estão nem aí para isso, elas não estão nem aí para você, a verdade é essa.
Elas querem saber o seu conteúdo. Elas querem saber o que que você tem para passar para elas. É isso que as pessoas estão interessadas. Então, quando você vê o título, por exemplo, desse vídeo, o que que você pensa? Como começar uma palestra sem parecer um principiante? Você acha que eu vou te dar alguns gatilhos mentais para você conquistar o povo? Não é isso. Eu ensino comunicação oratória de uma forma diferente. Você que tem que estar preparado para o que vai vir. Não é você criar uma técnicazinha, ou então usar uma perfumaria, uns gatilhos baratos e rasos, que não vão dar certo, que não se sustentam. Então você tem que olhar para você e falar assim, cara, o que que eu posso fazer para eu entregar o meu melhor? Não é simplesmente, peraí, eu vou aprender uma técnica tal, que aí eu vou ficar olhando e a pessoa vai fazer não sei o quê, e aí eu vou entender que a pessoa fez isso, aquilo, e aí eu vou ficar sinistro, e depois tem outra técnica A, a técnica B, depois eu executo a técnica C. Esquece isso. Dá tudo errado. É por isso que as pessoas que fazem mentoria comigo, geralmente, quando elas me dão um feedback, elas dizem assim: Caraca, Cachoeira, que maneiro, eu cheguei aqui para poder comprar um curso de oratória, ou fazer uma mentoria de oratória, e eu saí daqui uma nova pessoa, com uma carcaça diferente, com uma musculatura diferente. Por quê? Eu faço com que a pessoa enxergue a preparação, não é simplesmente o momento que vai começar uma palestra, o momento que vai começar uma aula, uma reunião. Não, 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 não. É o que está anterior. E não tem nada a ver com a sua voz, se ela é grave, se ela é aguda. Tem a ver com o que você tem de melhor para entregar para aquelas pessoas ali. E não cometer os erros que os iniciantes cometem. Já era, já passou. A pessoa, quando chega hoje numa palestra e ela já começa, né? Claro, eu tento me desvencilhar disso de todas as formas, de não ficar avaliando a palestra do outro, é óbvio, né? Mas tem coisas que são gritantes, não tem condição, não tem como você não ficar percebendo. A pessoa que fala, né, tá, ou então fica, então, gente, tipo, olha só. Tudo bem falar isso um momento ou outro, mas a pessoa que não sabe respeitar o silêncio, ela não se preparou internamente. Ela acha que ela tem que ficar emitindo voz o tempo inteiro, preenchendo o ambiente o tempo inteiro. Não precisa. Isso é erro de principiante, entendeu? Então, o meu intuito aqui, principalmente nessas 15 aulas, essa aula de número 6, é dar ferramenta para você enxergar o que que você está fazendo, o que que um principiante faz, e não repetir esse negócio. O que que eu preciso fazer em Cachoeira, então? Me gravar? O que que eu preciso fazer, Cachoeira? Pedir para alguém me filmar? O que que eu preciso fazer, então, Cachoeira? Me ouvir de novo? Sim. Tudo isso que eu acabei de falar é válido. Pedir feedback para alguém? Sim. E cada vez melhorar a tua próxima entrega. Afinal de contas, é sobre isso. Não é sobre você estar com a melhor roupa, com o melhor penteado, com a melhor maquiagem, com o melhor visagismo. Não, 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 não. Não. É sobre você se preparar internamente e você preparar teu coração, o teu cérebro para as coisas que podem acontecer. Por quê? Quando você mostra naturalidade, quando você mostra confiança, as pessoas sentem isso. A tua plateia, ela sente isso, cara. E aí, você pode cometer até erro de português. Quando a pessoa sente que tu está falando de uma forma confiante, assertiva, né? Assertivo é sinônimo de firme. Assertivo, as pessoas vão querer te ouvir mais e mais e mais. Por quê? Porque todo mundo que está numa situação de ouvir alguém falar, aquela pessoa está numa situação de liderança. Você está num lugar de liderado e a pessoa que está falando está num lugar de liderança. O que que todo mundo espera de um líder? Firmeza, assertividade, orientação, direcionamento, clareza. A gente espera que essas pessoas entreguem algumas coisas que a gente ainda não tem ou a gente quer ter. Nesse sentido, é que você precisa se avaliar todo o tempo, em tempo inteiro. Cachoeira, eu gostei muito.
eu queria que tu me ensinasse isso. Como é que faz? Se você gostou, se você percebeu que eu posso te ensinar isso de uma maneira diferente de tudo que há sobre oratória e preparação para uma palestra, alguma coisa assim do tipo, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo, eu vou deixar um link. Você pode falar comigo no Instagram. Aliás, tem mais material também, se você quiser ver. Tem Reels, tem card, tem o meu livro também. Aliás, eu vou deixar na descrição desse livro, na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o meu livro. Chama-se 23 páginas para transformar a sua oratória. Nele, eu trabalho os três pilares da, da comunicação e da oratória, que eu creio que é o quê? A mentalidade, a gestão da emoção e a técnica. São três coisas juntas que vão fazer você ficar nota 10. E também um, um, um hackzinho, eu não gosto de falar esse nome, eu vou descobrir um outro nome, tá? Um um- uma forma, tá? Não hack, uma forma de você entregar para as pessoas o teu melhor, percebendo qual é o tipo de funcionamento daquela pessoa, qual é o tipo de aprendizagem daquela pessoa. Para você chegar numa plateia, daqui a pouco tem 10 pessoas, tem 9 de cabeça baixa escrevendo, e tem um só te olhando. Automaticamente, o que que você pensa? Que 9 não estão interessados no que você está dizendo. Mentira! Eles estão te dando o melhor canal de aprendizagem deles. É que dessa sala, um, por exemplo, era visual, e o resto, os 9, eram auditivos. Então, o auditivo ele não vai ter contato visual contigo. Ele está aqui abaixado, ó, escrevendo, mas ele está te ouvindo. Então, esse tipo de atalho, esse tipo de conhecimento que eu aplico todos os dias nas minhas palestras, nas minhas aulas, está disponível nesse livro. Sabe quanto é que custa? R$ 9,90. E lá dentro dele são só 23 páginas mesmo, tá? Lá dentro, de matéria, né? De matéria são só 23 páginas. Lá dentro, na última página, ainda tem um link que você clica lá, tem um formulário, eu ainda te dou meia hora do meu tempo para poder fazer uma consultoria grátis de comunicação e oratória, seja pessoal para você ou então para o seu perfil de redes sociais. Porque lá no seu perfil de rede social, seja ele qual for, a gente tem 4 linguagens de comunicação que provavelmente você ainda não conhece. É a comunicação simbólica, que é a sua imagem, a comunicação gestual, que é a comunicação não verbal, a comunicação verbal e a comunicação textual. Esses 4 elementos estão lá. Se você nunca parou para pensar nisso, vai lá no meu livro, tem o link e a gente vai conversar sobre isso aí. Espero vocês então na aula 7 ou em qualquer outra aula que você queira ver. Provavelmente o YouTube vai sugerir para você aqui em algum lugar um card ou um vídeo melhor, que é de acordo com o que o algoritmo entende que é melhor para você, ele vai te sugerir. Tá certo? Muito obrigado pela tua presença. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Tchau.